fui para Angola, fiquei lá pouco mais de 10 anos, né? Trabalhando com estudantes, mas como tinha poucos missionários, eu me tornei professora de vários seminários, institutos bíblicos. Eu era convidada para falar nas igrejas e dar treinamentos. Comecei o ministério nos hospitais com as vítimas da guerra. Isso Deus colocou no meu coração, não era minha tarefa, mas amei fazer isso, e onde o meu ministério teve mais frutos, né? As pessoas chegavam no hospital em péssimas condições, o hospital também não oferecia quase nenhum apoio, então eu fazia essas visitas e depois de um tempo, alguns dos meus filhos na fé quiseram começar o ministério deles, porque a maioria não podia voltar para sua família, então queriam começar o ministério de deficientes para deficientes. Isso se chama FENADOR, Felicidade na Dor. Foi sugestão deles. E eu estou bem ligado com esse FENADOR até hoje. Tenho feito viagens quando posso. Então, tenho muitos filhos na fé em Angola, graças a Deus. E aí, depois desse tempo, meus líderes africanos aconselharam que eu devia voltar para o Brasil. E aí eu voltei, né? E fui convidado para trabalhar no Centro Evangélico de Missões, no treinamento de missionários, onde fiquei 17 anos. E voltei para minha cidade de origem, aqui no interior do Paraná, mas ainda servindo como missionária. Eu sou uma das fundadoras do SIM, Cuidado Integral do Missionário, né? Isso porque Deus colocou no meu coração, vendo a falta de apoio, não tinha nenhum apoio para os missionários de campo, nada, não tinha, né? E eu cheguei no Brasil, precisamos começar a apoiar essa gente. Graças a Deus, hoje já é diferente, né? Então, continuo bem envolvida em várias coisas de missões, mas eu amo missões, por isso continuo depois de 50 anos também, né? E agora eu vou compartilhar a tela, né, para seguir um pouco minhas anotações. Ok. Então, já fiz minha apresentação, agora vou falar um pouco do livro. Dá para ver bem assim? Chama Missionários Solteiros, mas não solitários. Eu sou organizadora do conteúdo, mas tem muitas participantes que escreveram, não foi só eu, né? Eu quis fazer isso porque é da editora Descoberta, e sei que a MIAF tem usado para os treinamentos mais recentes, esse livro também. Tá. Então, esse livro é composto de várias partes. A primeira parte com testemunhos e experiência de missionários solteiros, jovens e mais maduros, mulheres e alguns homens. A segunda parte trata com seriedade a questão da sexualidade, vícios, riscos e também uma sexualidade sadia. Graças a Deus é possível. A terceira é uma viagem da vida solteira para o casamento, experiências em vários continentes, com pessoas de outras culturas e como influenciaram a vida e o ministério. E a quarta fala de coisas que aprendemos de solteiros no ministério, vários desafios, a aceitação do celibato, o consolo insensível que às vezes recebemos, conselhos ou brincadeiras inapropriadas. Então, tem vários tipos de artigos e quem puder, eu creio que valeria a pena conseguir. Então, esse livro, tanto solteiros, pode ser útil, como também pode ser útil para missionários casados que querem dar um apoio para solteiros. Deixa só um segundo. Para fora, você vai?
Tem gente no portão, mas não vou atender, não. Tá, então, uma das coisas também que eu vi na minha experiência e que o livro também fala é a importância do apoio e da compreensão de missionárias casadas. E várias missionárias casadas têm aberto sua casa, seu coração para amizade, para, né, acolher as missionárias solteiras, né? Então, às vezes, se tornam muito amigos dos filhos de missionários, né? E as solteiras gostam disso, mas, por outro lado, não querem que elas sejam sempre só convidadas para cuidar dos filhos quando as casadas têm outro compromisso, né? Mas podem cuidar dos filhos também, mas não ser só um quebra-galho, né? Mas a amizade com missionários casadas pode ser um apoio muito significativo, sim, procurando compreender o tipo de luta que as solteiras enfrentam, né? Então, falar sobre vários desafios da mulher solteira, né? Aí tem vários desafios diferentes. Tem os desafios no relacionamento com a agência e igreja enviadora. Então, primeiro, tanto a igreja como pessoas aqui no Brasil falam, não, como solteiro você não pode ir para aquele local. Não é seguro, você não vai, não tem condição, não vai, né? Mas se Deus chama, você pode ir e deve ir, né? E outro, né? Continua a cobrança. Bem, como é? Né? Já apareceu alguém, vai casar, né? E parece que é difícil aceitar que a solteira continua solteira. E outra coisa que acontece com as agências é que vários tipos de problema, né? Um é que a solteira pode já estar vários anos no campo, fazendo um bom ministério. Epa, alguém precisa alguém precisa mudar essa interferência. Bem, então, a agência, às vezes, então, a solteira está vários anos no campo, já bem integrada com a cultura, fazendo um bom ministério, aí a agência manda um casal jovem, inexperiente, e decide que o marido daquele casal é o líder de campo. Pode, com o tempo, até se tornar líder, mas não faz sentido que uma pessoa jovem, inexperiente, de repente vira líder da missionária solteira que já está integrada, né? Então, são algumas ideias que não são muito boas. Outra coisa que acontece com as agências, dois tipos de problema também. Tem agências que acham que o normal é que as solteiras moram tudo na mesma casa, né? Então, e às vezes tem gente que vem, gente que vai, é uma adaptação constante a outras pessoas e pouca privacidade, né? Então, às vezes, isso causa estresse para as solteiras, né? Não é que não pode morar com alguém, mas essa constante mudança para outras pessoas e mais outras pessoas pode causar muito estresse. Por outro lado, uma agência decidiu, não, já que as solteiras têm dificuldade, cada uma tem de morar separado, né? E conheci uma que não tinha o desejo de morar sozinha, mas foi obrigada pela agência, e ela ainda jovem, né? Com os homens, quando ela estava saindo de casa, entrando no carro para ir no trabalho, né? Com arma em punho, fizeram ela entrar no carro para levar ela embora. Felizmente, Deus interveio e ela voltou para casa, mas são situações difíceis. Depois, ela convidou uma pessoa do país a morar com ela. E aí ela ficou mais feliz, porque não queria ficar sozinha, né? Eu acho que é bom as solteiras terem um pouco de liberdade
para aquilo que elas gostariam de viver, né? E uma outra agência já bastante antiga, experiente, quando a família ia de férias, aquele tipo de, não é férias, né? A gente chama LAR agora, licença, atualização e renovo, um período no país. Aí, se a família ia, a solteira tinha de cuidar da casa, né? Mas quando a solteira ia, ela tinha de colocar todos os seus pertences em alguns tambores e sem saber onde ela seria colocada quando volta. Então, parece que a solteira não tem necessidade de um cantinho que ela considera seu. E tem sim, né? Eu acho que isso é coisa de mulher. Queremos ter nosso lugar, que a gente se sinta bem. Então, alguns desafios ali, nesses relacionamentos. Eu acho que pouco a pouco isso tem melhorado, mas lembro de mais um caso, bem, acho que isso eu vou falar depois. Desafios no relacionamento com nossa família, né? Então, essa preocupação, em primeiro lugar, na nossa família. Ah, você vai para aquele lugar, é muito perigoso, não vai, não vai. E outra coisa, como é não, a nossa igreja, os evangélicos não obrigam você a ser celibatário. Então, arrume um casamento. Esse tipo de coisa também na família podem causar vários tipos de estresse, né? Então, deixar a família perceber que eu não sou uma coitadinha porque eu sou solteira. Eu tentei sempre mostrar para minha família e uma vez minha irmã mais velha, que sempre me escrevia, ela escreveu na carta: você é mesmo uma pessoa privilegiada. Aí eu falei: que bom que ela percebeu isso. Não sou uma coitada, sou uma pessoa privilegiada porque Deus me chamou, porque Deus cuida de mim e porque Deus pode me usar, né? Então, mas alguns, né? Algumas vezes é mãe, no meu caso, mais o pai, que nunca teve paz com o fato de eu morar naquele país que tem guerra e que tem governo comunista. E, graças a Deus, eu voltei para o Brasil um mês antes da morte dele. Não que, graças a Deus, que ele morreu, mas que eu voltei e consegui dar bastante atenção para ele nesse período. E desafio com nossos próprios desejos e frustrações, né? Então, eu creio que a maioria das mulheres tem o desejo de ser casada e ter um companheiro, tem o desejo também de ter filhos, né? Mas depois precisa decidir o que pesa mais, né? O mais importante é o casamento, então, às vezes, tem de abrir mão do chamado, e que para mim não era válido. Eu queria o chamado em primeiro lugar. Até eu lembro de ter orado: Deus, não permita que nenhum homem me afaste do meu chamado. Eu tive alguns relacionamentos, né? Mas nada que levasse para um casamento provável, mas eu também só queria se fosse alguém com o mesmo chamado. Mas algumas pessoas acham muito difícil, ficam muitas frustradas, e aí fica difícil. Algumas acabam voltando do campo, né? Bem, têm o direito de voltar. As que casam com nacionais, né? Como algumas tiveram bons casamentos abençoados, mas vários outros tiveram casamentos bem dolorosos, que não foram bênção, tiveram de lutar muitos anos para se recuperar desses traumas dos casamentos. Algumas se recuperaram, outras até acabaram falecendo, mas não é que casamento necessariamente significa felicidade. Eu quero que seja, e fico feliz quando vejo um casal, né, entrando nesse relacionamento de casado e que eu vejo que realmente é uma coisa que Deus vai abençoar.
eu não fico frustrada de ver pessoas se casando. Eu consigo me alegrar bastante com isso, felizmente. Aí tem também desafios no relacionamento com a equipe e ou líder no campo, né? Então, alguns já falaram que, às vezes, solteiros dentro da equipe se julgam também um pouco de segunda categoria. Não é sempre assim, mas, às vezes, a tendência é essa, né? A solteira está aí, está fazendo o seu trabalho, mas não é bem tratado como uma pessoa completa, uma pessoa adulta. E a solteira pode ser uma pessoa completa, pode ser uma pessoa adulta, sim, né? Então, isso pode ser uma luta, mas também a equipe no campo, quer seja da mesma agência, missão. Eu não tinha equipe quando fui para Angola, mas minha equipe se tornou outras pessoas chamadas que estavam no campo, né? Que não precisa ser necessariamente da minha igreja ou da minha agência, né? Então, a equipe também pode se tornar como uma família, pode ser uma bênção para a nossa vida. E líder no campo, né? Eu já falei um pouco do líder que foi imposto pela agência como líder e não tinha nenhuma maturidade para isso. Tem outros casos de líderes que são inflexíveis, né? Um caso de um casal amigo, né, que sentiram o desejo o chamado de trabalhar com meninos. Em vários países tem esses meninos, né, chamam garibus ou outro nome, são meninos dados pela família para um líder muçulmano, e o que esse líder faz com eles se tornam seus escravos, né? Pouco investimento nesses meninos, muito abuso, muitas exigências, e esses meninos vivendo uma vida muito difícil, muito sofrida. Esse casal queria, então, trabalhar com essas crianças. Não era um solteiro, era um casal. E o líder falou, não, você não veio para cá para fazer isso, não pode. De tanto que o líder insistiu que não podia, que o líder da agência também concordou, porque eles tinham de obedecer ao líder do campo, e acabaram tendo de sair da missão, ficaram vários anos no Brasil, até que conseguiram voltar e desenvolver esse ministério. Então, líder de campo é importante, mas precisa também ser uma pessoa com um pouco de flexibilidade. Uma outra brasileira foi trabalhar num país muçulmano, onde tinha poucos cristãos. Ela foi mandada para uma cidadezinha onde não tinha outros cristãos, nem estrangeiros, nem nacionais, mas ela aprendeu bem a língua, era amada, respeitada pelo povo, e uma família daquela vila adotou ela como filha. Isso até para dar uma proteção, alguém não pode existir sem vínculos. Então, ela se tornou filha daquela família e tinha bom relacionamento, só que eles ainda não entendiam a sua fé. Ela podia, de vez em quando, falar alguma coisa, mas ainda não havia comunhão cristã. Então, ela decidiu um dia, eu vou viajar para a capital, onde está nosso líder de campo, para poder compartilhar, receber um apoio, né? E ela viajou, chegou ali, na casa desse líder. Aí quem atendeu foi a esposa do líder e ela disse, o que você quer com meu marido, hein? Tratando ela como um perigo para o marido. Uma brasileira, as brasileiras são sensuais, são perigosas, e não permitiu a moça ter contato com o líder do campo, que era o seu líder, imagina. Então, essa moça, triste, voltou para sua vila
onde ela era amada, respeitada, mas não tinha aquela comunhão que ela também precisava. Então, isso foi extremamente triste, mas isso tanto acontece com líderes de campo, como com colegas, que às vezes sentem as solteiras como um perigo, como também os nacionais podem ter esse tipo de ideia, né? Ou outros estrangeiros, né? Nas minhas visitas aos hospitais, eu encontrava médicos russos e búlgaros, etc. E facilmente eles começavam a me dar cantadas também. Eu não estava interessada, vamos, não sei o quê, me convidava para sair para um lugar, eu não aceitava, porque já começava a falar de carnaval no Brasil, não sei o quê. Não, isso não me interessa, isso não era mais líder de campo, isso era com não cristão no país, né? Também temos desafios, né? Os não cristãos têm esse tipo de atitude, e o povo em geral, em Angola, eu creio que outros países africanos, Moçambique também foi parte do meu ministério, também era assim, a mulher é menina até que se case, até que tenha filhos. Uma vez que se case, uma vez que tem filhos, aí é considerado mulher adulta. Então, uma moça que já tem 25 anos e ainda não casou, a família começa a fazer pressão. Está na hora de você arrumar marido. Se não conseguir marido, pelo menos um filho. E para eles, um filho é melhor do que uma mulher solteira, porque aí continua menina. Então, tanto cristãos como não cristãos, quando a moça não conseguiu um casamento, mas arrumou um filho de um homem casado, uma vez que o neném nasce, é muito bem-vindo, é bênção. Não existe a ideia de que essa criança, né? Ou não, uma vez que a criança nasceu, esquecem que ela errou, não sei o quê, aí já é bênção. É tratada desse jeito. Então, isso é uma dificuldade, porque tinha 3 missionárias suíças morando em Angola, no mesmo apartamento. A idade delas era entre 50 e 60 anos. E eu ouvi o pessoal falar as meninas suíças. E chamar de meninas não era assim uma coisa agradável, era uma coisa meio de desprezo, né? Então, era difícil em Angola. E eu cheguei a falar com Deus, Deus, não só o fato de não ter filhos, de não ser casado, mas também o fato de ser mulher. Na igreja, toda a liderança era unicamente masculina. Eu tinha muito relacionamento com pastores que eu nunca vi a esposa deles. A esposa deles ou estava em casa preparando comida, ou estava na igreja, mas não aparecia, né? Não era concedida a ela nenhum papel de liderança. Então, eu comecei pouco a pouco ensinar, encorajar. Deus precisa do Ministério de Mulheres também. Antes de voltar para o Brasil, num congresso de líderes de várias igrejas, onde também receberam mulheres, pediram para eu falar sobre o Ministério da Mulher, né? Então, eu falei, né, com muita oração, e pouco a pouco tem havido mais liberdade para as mulheres. Mas eu, uma vez, eu falei para Deus, Deus, eu estou nesse país, onde não há liderança feminina e onde uma mulher que não é casada, não tem filho, sempre continua menina, não é visto como pessoa completa, pessoa adulta. Por que que o Senhor me mandou para essa realidade? Cheguei a falar com Deus assim, né? Aí pedi para Deus me ajudar a entender isso, né? Aí eu entendi, né? Porque os missionários homens que chegavam no país
eram tratados muitas vezes, principalmente se eles eram bem populares, o brasileiro, né, na comunicação, cantando, ensinando novos cânticos com violão, etc. Facilmente os líderes nacionais se sentiam ameaçados pela presença desses brasileiros. Mas eu não era ameaça para ninguém, para nenhum líder, eu era apenas uma mulher solteira, e acabei tendo mais liberdade, com mais influência pelo fato de não poder ser uma ameaça. Aí eu falei, Deus, o Senhor sabe o que faz, o Senhor é sábio, né? E agradeci a Deus por causa disso. Então, isso são desafios no relacionamento com o povo a quem servimos, né? Cristãos, líderes ou membros. Então, os cristãos líderes também não entendem porque a gente continua solteiro, e vários estavam falando, a irmã está orando por você, viu? Bem, pode orar, mas Deus pode me usar como eu sou, né? E membros, né? Mas com o tempo, as pessoas olham mais para nossas atitudes, né? Para a maneira como servimos, a maneira como ensinamos, e acabam nos aceitando como somos, né? Mas no começo, sim, existem os desafios, existem as lutas, né, para as missionárias solteiras, né? E as que continuam sentindo muita dor, muita frustração, porque não conseguiram o casamento, elas precisam de uma atenção especial, talvez chamar de volta para o Brasil por um tempo, né, com aconselhamento, acompanhamento, a não sei que isso existe no campo, mas não é bom a pessoa continuar frustrada. E solteiras frustradas tem muitos também no nosso contexto, não é só no contexto missionário. E não precisa ser frustrada, né? Não precisa, né? É possível ser feliz, é possível ser uma pessoa realizada na sua vida, no seu ministério, nos seus relacionamentos, né? Mas os desafios existem, né? Precisamos aprender como lidar com eles, né? Eu compartilhei um pouco no pequeno grupo o desafio de, como solteira, eu tinha muitos compromissos à noite também de ensinar num lugar ou outro, né? E muitas vezes eu tinha de andar sozinha, não tive carro, né? Andava sozinha em ruas escuras, perigosas, andava rapidinho e pedindo a Deus, por favor, Senhor, manda os teus anjos para me proteger, para me guardar, né? Mas, quando voltava para casa, né, se tinha alguns irmãos angolanos, eu falei, olha, eu gosto dos anjos invisíveis, mas também gosto dos anjos visíveis. Caminha comigo, né, para eu não precisar caminhar sozinho. E muitas vezes eles faziam isso de boa vontade, né? Então, dá para trabalhar, dá para servir, né? Mas tem situações em que é difícil a mulher solteira andar sozinha, né? Mas será que só existem desvantagens, né? Há também vantagens em servir como solteira, né? Com certeza. Aqui é o primeiro que eu coloquei, vantagens por causa do contexto onde servimos. Por exemplo, no meio do contexto de violência, de guerra, quando a coisa começa a apertar, os primeiros que são mandados embora são os casais com filhos, né? Que eu acho justo e correto, né? Então, esses vão embora e a maioria dos que ficam são as solteiras, né? E elas podem ser bênção naquele contexto, se elas têm, né? Recebem de Deus a graça de conseguir sentir paz, né? De conseguir encorajar, de conseguir estar junto com outras pessoas, orando, animando,
Deus usa e Deus abençoa, né? E temos também uma maior liberdade para servir, né? Quem precisa cuidar de filhos, precisa cuidar de casa, tem essas preocupações, né? E Paulo dizia que eu gostaria que os outros ficassem como eu, né? Porque eu tenho maior liberdade para servir. Então, isso existe também, né? Então, como solteiros, temos essa liberdade e podemos servir, podemos, né, participar, ir para outras províncias, né, fazer província que chama em Angola, os outros estados, né? Fazer viagens, ficar ali, servir ali, né? Tudo isso é possível, né? Então, não é para sentir que é um destino infeliz nos manter solteiras. Muitos vão estar solteiros por um tempo, depois se casam, mas outras podem continuar solteiras e ser bênção assim como estão. Então, algumas ideias como responder a esses desafios, né? Primeiro, busca de intimidade no relacionamento com Deus, né? Deus é quem nos dá uma satisfação profunda como suas filhas, né? Então, caminhar com Ele, confessar para Ele nossos sentimentos, tudo isso ajuda, né? Confessar, também nos alegrar nele, separar o tempo que precisamos para essa intimidade com Deus. É muito importante. E não deixar isso do lado, não deixar isso em segundo lugar. Isso é para todos os missionários. Criação de grupos de apoio mútuo, né? Se existe no seu campo onde você trabalha outros solteiros, pode formar pequenos grupos de solteiros. Se não existem outros solteiros, procurar entre as famílias, entre as casadas, ou, né, algumas pessoas que podem servir de apoio, né, onde podemos ir, abrir nosso coração. Isso é muito importante. Pode fazer online, mas presencial ajuda muito, né? Então, se você não sabe quem poderia ser, peça a Deus. Deus me mostre quem podem ser as pessoas ou os grupos que podem me apoiar, né? Isso precisa ser buscado. Eu creio que Deus vai atender. E descobrir que podemos ser pessoas completas, não somos meias pessoas procurando a outra metade. Até para ter um casamento bom, você precisa ser uma pessoa inteira, procurando outra pessoa inteira, né? Duas meias pessoas não servem, né? E não somos inferiores porque estamos ou permanecemos solteiras, né? Somos mulheres, né? Não perdemos nossas características femininas, podemos servir bem, podemos amar as pessoas, amar nossos filhos na fé, ter bons relacionamentos com pessoas no campo, né? Vencer as barreiras que surgem, mas somos pessoas completas e agradecer a Deus por causa disso, né? E lembrar que Jesus foi um missionário solteiro, apóstolo Paulo foi um missionário solteiro, e se você livro de missões, né, história de missões, vai ver que tem muitas mulheres solteiras, né, que serviram bem, né, e glorificaram a Deus e abençoaram a muitos. Então, podemos ser pessoas completas, sim, né? Agradecer a Deus por isso. Deus, eu sou uma mulher, eu não sou uma menina, não sou uma pessoa incompleta. Buscar apoio também do cuidado de missionários, né? Vocês têm esses grupos aqui, que é muito bom, né? Tem o Sim Brasil, né? Que eu também sou parte, e isso também vocês podem procurar apoio, né? Alguns já conhecem, já têm contato, mas sei que vocês também têm grupos aqui de oração, de apoio mútuo, isso é muito bom. Então, investir nisso, né? Não procurar resolver as coisas sozinha, não fazer de conta que está tudo bem, se eu não me sinto tudo bem, né? Até se eu tenho tentações na área de relacionamentos,
com sexo oposto, também preciso ter uma pessoa de confiança com quem possa me abrir, pelo menos, né? Para ajudar a vencer. Tentar resolver tudo sozinha não é a vontade de Deus, né? E outro ainda, ler livros ou artigos. Hoje temos muita coisa que podemos acessar na internet, e, claro, avaliar o que estamos lendo, mas tem boas coisas que podemos ler, né? No site do Sim Brasil, a MTB também tem coisas boas, e tem, né, aquele livro que eu recomendei, que eu fui organizadora, também, né, pode ser útil se vocês têm possibilidade de conseguir de alguma maneira, pela editora Descoberta, então tem coisas boas, né? E ainda, eu não, parece que eu pedi isso, escrever seus sentimentos, suas lutas. Para mim, sempre foi muito útil, né? Eu escrevo não para mostrar para outros, eu escrevo para mim mesmo e para Deus, né? E depois de um tempo você pode jogar fora ou pode guardar, mas para mim o fato de escrever as coisas me ajuda a lidar com elas, né? Outra coisa que me ajuda é fazer caminhadas orando, eu louvando a Deus, né? Então, procurar achar meios de superar esses desafios, né? E procurar ter pessoas que possam ouvir e entender. Então, acho que era isso que eu tinha para compartilhar.